Nesse terceiro vídeo do ciclo Cristianismo e Literatura, eu quero falar sobre alguns escritores, como eu já disse no vídeo que eu fiz a respeito da prévia para esse ciclo de vídeos. São escritores que eu li um pouco mais, então eu não vou me deter para falar daqueles escritores que eu li uma obra, duas. Aqueles escritores que retratam em algum momento dentro da sua ficção a fé cristã. Aí nesse vídeo eu quero falar sobre isso, o cristianismo visto através da literatura, o cristianismo retratado na literatura, na obra de ficção de alguns escritores. E no caso eu escolhi 3 que eu conheço um pouco mais. Eu li até obras interessantes de outros autores, mas como eu li às vezes 1 ou 2 livros, não dá para eu ter segurança para falar de qual é a visão que eles têm sobre o cristianismo. E aí eu vou falar um pouquinho, em primeiro lugar, desse escritor americano que é, para muitos, e na minha opinião, com razão, o primeiro escritor completo dos Estados Unidos. O primeiro escritor amplo mesmo, completo, que a literatura americana produziu, né? Que os Estados Unidos produziram, que é Nathaniel Hawthorne. Esses aqui são os livros que eu li dele. Nathaniel Hawthorne nasceu em 1804 e veio a falecer em 1864. Então, a sua obra, o grosso da sua obra é produzida na primeira metade do século XIX e início da segunda metade do século XIX, né? Porque ele morre em 1864. A sua obra mais famosa é A Letra Escarlate, que já foi filmado mais de uma vez. Mas ele também tem outras obras interessantes, como essa aqui, por exemplo, Fauno de Mármore. A Casa das Sete Torres. E esse volume de contos aqui que eu não tirei a capa. E é dele. Qual é a visão que a gente tem na obra do Hawthorne? Bom, os antepassados do Hawthorne, eles eram puritanos, daquele puritanismo que veio da Inglaterra, né? Os puritanismo inglês, daqueles que saíram da Inglaterra fugindo da perseguição religiosa e vieram se estabelecer nos Estados Unidos, naquelas regiões que hoje são o leste, né, dos Estados Unidos, New Hampshire, Nova Inglaterra, aquela região ali. E a gente percebe com muita força em algumas obras do Hawthorne, especialmente nessa aqui e nessa aqui, embora apareça em alguns contos também, uma visão do cristianismo que seria, a grosso modo, um cristianismo em que a prática cristã ela tem muitas regras e pouca ou mesmo nenhuma misericórdia. Quem conhece a história de A Letra Escarlate sabe como a jovem desse livro tem que carregar, né, aquele A em vermelho na sua roupa porque ela cometeu adultério. E em O Fauno de Mármore há uma fala que nunca me saiu da cabeça, eu até quero reler esse romance, em que há 2 personagens americanas que estão na Itália, nesse romance aqui, que se passa na Itália, e ambas são estudantes de pintura. Então, quando uma delas faz um determinado juízo lá sobre uma situação que aconteceu, sobre um outro personagem, a outra, né, a colega dela, que também é estudante de pintura, que também é americana, acaba dizendo para ela que essa amiga precisa de um pecado que a amance. Porque... E essa frase nunca me sai da cabeça, porque às vezes nós somos muito rigorosos para estender o dedo e acusar outra pessoa, porque nós nunca passamos por nada que fosse remotamente parecido, de repente, com aquilo que a pessoa está passando, né? Então, eu encontro isso no Hawthorne muito marcado. O cristianismo como uma religião, como uma prática religiosa, né? Em que você tem muitas e muitas regras, mas você tem muito pouca misericórdia, muito pouca compaixão. Um outro escritor, e aí a gente dá um salto
ele não poderia faltar aqui. A gente dá um salto para a Rússia. É Fyodor Dostoiévski. Ele nasceu em 1821 e faleceu em 1881. Viveu apenas 60 anos, mas produziu uma obra que, na minha opinião, faz dele o russo dos russos. Há quem discorde. E o que a gente encontra? Nesse aqui, os irmãos Karamazov, muito nesse conto aqui, especificamente, a árvore de Natal da Casa de Cristo, e também nesse aqui, Idiota. Em outros livros, mas eu não queria pegar muitas coisas, mas eu acho que nessas três obras isso está bem claro, essa visão do cristianismo segundo Dostoiévski, o cristianismo como aquela religião em que se centra no homem-deus, né? Que é o Cristo, que é Jesus Cristo. Eu vejo outros escritores que abordam o cristianismo positivo ou negativamente, mas que não colocam tão claramente a figura do homem-deus, a figura de Cristo, com tanto destaque, com tanto poder, de uma forma tão central. E você encontra isso muito claramente na obra do Dostoiévski. Em nenhum momento ele esquece que o cristianismo veio de Cristo, do homem-deus. E a visão do cristianismo na obra do Dostoiévski é bem interessante porque ele não põe panos quentes. Ele tem uma visão em que a prática cristã, o ser cristão, o viver o cristianismo é uma forma de viver religiosa, né, entre aspas, mas que você não tem respostas fáceis e um cristianismo que corajosamente não repudia, não se esquiva das perguntas difíceis. Talvez por isso muitos críticos e leitores do Dostoiévski se dividem. Será que esse homem era cristão? Não, ele devia ser ateu. Não, ele devia ser agnóstico. Então, talvez seja por isso, porque a forma como o Dostoiévski retrata o cristianismo é de uma forma assim muito corajosa, muito sem enfeites e sem preocupação de esconder as dificuldades e as lutas, o próprio viver o cristianismo todos os dias. Isso não é uma coisa fácil e o Dostoiévski realmente não retrata isso como uma coisa fácil. E para fechar, o terceiro escritor que eu queria mostrar, que eu também li mais coisas e por isso eu quero falar, é um outro russo, só que contemporâneo. Ele faleceu, se eu não estou enganado, em 2004. Alexandre Solzhenitsyn, tem a fotinho dele aqui. Autor de Arquipélago Gulag, Cavalho Bezerro, Agosto de 1914 e muitos outros. E o que a gente encontra em termos de visão do cristianismo no Solzhenitsyn? Me parece, porque eu não tenho, eu li várias obras do Solzhenitsyn, ainda tem algumas na estante me esperando para ler, o Primeiro Círculo, o Pavilhão de Cancerosos, mas o que eu encontro nos livros do Solzhenitsyn que eu já vi, que eu já li, é um cristianismo em que você é chamado a uma responsabilidade pessoal. Nem tanto uma responsabilidade social com os outros, mas uma responsabilidade com você mesmo. Dentro daquilo que eu encontro de visão do cristianismo na obra do Solzhenitsyn, é uma visão em que o ser cristão é você se ver como uma pessoa responsável e assumir a responsabilidade pela sua vida, pelas suas escolhas e até pelas coisas eventualmente ruins que te acontecem. Em última instância, me parece que o Solzhenitsyn diz que ao invés da gente ficar reclamando e se perguntando, por que isso me aconteceu, nós deveríamos parar para pensar onde é que na nossa vida nós estamos realmente precisando ser moldados e que de repente esse sofrimento, essa aparente injustiça que nos aconteceu pode ser justamente porque nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser burilados, nós precisamos de repente daquele sofrimento para ser pessoas melhores até. E esses são os autores que eu queria abordar. Como eu falei, eu tive que fazer uma seleção, mas eu acho essas três visões diferentes e assim interessantes para colocar nesse vídeo.